Bom, isso é o meio dela, né? Então tá bom. Vai. Aí o high floating, para assumir esse negócio da sua frente, último de baixo. Aí, pronto, Beleza. bom. Bom dia, gente. Hoje eu fiquei de falar sobre a síndrome corticobasal, aqui no ambulatório de estudo no movimento, com o Dr. Emerson. Foi de vez. Então, os objetivos da aula foi principalmente assim, trazer mais para a nossa prática, né, identificar os sinais característicos e as variantes da doença, da síndrome, saber quais exames pedir para interpretar os padrões e a abordagem prática no tratamento atual, que no ambulatório, na sexta tarde, é o que mais faz a diferença na hora que está chegando ao final da semana e o paciente está querendo. Sim. De histórico, em 1968, a primeira descrição assim da doença foi feita por esses autores, Evans, Colon e Richardson. Eles descreveram três casos de uns pacientes com sintomas assimétricos e progressivos. Tinha um membro que tinha como se fosse um desajeitamento, que eles, em inglês a tradução seria clumsiness, e tinham rigidez, distonia, mioclonia nesse membro, era bem assimétrico e uma cognição relativamente preservada quando se comparava com outras doenças degenerativas. Lembrar que nessa época, em 68, nem existiam os termos. Sim, eles se cunharam. Eles que cunharam. Não, não existia o termo distonia. Ah, Eles que tá. inventaram. Inventaram, não. Eles resgataram o termo, né? Então era difícil, né? Você tinha um treco esquisito e sabe lá que é isso, né? Então você vê a preocupação de saber o que é, né? Tal, não sei o quê. Então a gente nesses Parkinsons atípicos, nós estamos avançando. Antes eles eram meros apêndices do Parkinson, né? Era a parte do Parkinson que não dava certo. Hoje não. Hoje eles têm cara, nome, jeito e estão cada vez mais desgarrando do Parkinson, né? De ficar grudado no Parkinson como síndromes isoladas, mesmo e importantes, né? Uhum. Aí eles escreveram o termo inicialmente como uma degeneração cortico-dentonigral, com acromasia neuronal. Isso porque os achados patológicos eram que mostravam que tinha uma atrofia frontoparietal, assimétrica, uma perda neuronal da substância negra e alguns neurônios tumefeitos, tumefativos, né? Que são essas células acromáticas. Em 1989 o termo foi simplificado, a degeneração para degeneração corticobasal, foi visto que o envolvimento do núcleo denteado cerebelo não era tão importante, e aí nos anos O 2000, principal autor desses três aí é o Marsden. O Marsden é um dos papas do estudo de movimentos, tá? Desses 60, 70, entendeu? Ele é o cara que separou muita coisa, organizou o estudo das distonias. Ele é um autor bom. e aí nos anos 2000 houve a separação dos conceitos. Foi visto que existe a doença corticobasal, degeneração corticobasal, e a síndrome corticobasal, que é o clínico que a gente vê. A doença é uma psicopatia, né, que a gente vai explicar mais para frente, e aí virou um termo guarda-chuva, porque a síndrome corticobasal, é uma manifestação, assim, teoricamente clássica da doença corticobasal, mas ela pode acontecer em outras doenças, na própria doença corticobasal, na PSP, a doença de Alzheimer, e algumas variantes de degeneração frontotemporal. E o contrário é verdadeiro também. A doença corticobasal, patologicamente definida na autópsia, ela apresenta fenótipos variados, não só da síndrome corticobasal. Isso complicou bastante a vida. Mas é assim mesmo, a gente vai complicando, 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 até que Aí, tem um cabra lá e fala, ó, gente, é simples, aí simplifica. Aí cada pedaço a gente complica, 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 aí vem um cabra e simplifica. É assim mesmo. e aí, como eu falei, né, é um espectro clínico patológico, né, uma patologia, a DCB, que é a doença degeneração corticobasal, já tem múltiplos fenótipos, pode se manifestar como a própria síndrome, como uma síndrome PSP-like, uma demência frontotemporal, existem formas de afasia progressiva primária, que é a base da doença, é uma DCB também, e até doença tipo Alzheimer, e o contrário também é verdadeiro, como eu acabei falando. Da síndrome corticobasal, apenas 35% na patologia, visto que são doenças degeneração corticobasal. Depois vem seguida da PSP com 28%, a doença de Alzheimer com 18%, assim, e um número
em um número absoluto, e depois vem outras doenças que também se manifestam da mesma A forma. síndrome corticobasal, né? O E Alzheimer das tem um que, valor muito maior, assim, sim, sim. a síndrome corticobasal tem esse. Exato, dos que se manifestam, das pessoas que se manifestam com síndrome basal, 18% deles na patologia se vê que é Alzheimer, na verdade. E aí outras doenças podem mimetizar também, doenças por corpúsculo de Levy, algumas variantes da fronte temporal, como eu comentei. E aí o perfil da doença, é uma doença rara, a doença basal em si. Ela tem uma incidência só de 0,5 a 1 a cada 100 mil pessoas, uma prevalência aí mais ou menos de 4,9 a 7,3% a cada 100 mil, dependendo da estatística utilizada. Tem uma idade média de início de 61 a 64 anos, mas a faixa, assim, o range maior seria de 50 a 70. E a sobrevida média vai de 6,5 a 8 anos depois do início da doença. Esse negócio de sobrevida está mudando por conta dos cuidados, tá? A gente insiste em manter o doente vivo, independente da qualidade de vida que ele vai ter, né? Então, isso é um questionamento muito grande, é uma luta muito grande. Então, os doentes têm sobrevivido. Sim, essa sobrevivência era 4 a 5 anos, agora já está 6,5 a 8 e vai aumentar, porque a gente vai sendo mais eficaz em manter o doente vivo. E é assim mesmo. Sofre quem está dos 4, 5 anos até os 25 anos. Quando a gente chegar aos 25 anos de doente vivo, a gente já é muito bom, né? Você começa com 50, 25, 75, 80, tá tudo certo. Mas até chegar, quem está no meio sofre, tá? Principalmente, Mas eles têm sobrevivido e isso tem deixado a gente, enquanto sobrevive, passa de 10 anos, por exemplo, é que a gente se questiona de novo no diagnóstico. sim. Mas essas coisas são nuances, não são coisas exatas, né? Não é um pensamento exato, são nuances de coisas, né? Então tá É, ótimo. a paralisia supranuclear já é relativamente rara e ela é uma doença 10 vezes mais rara assim, nas estatísticas. Não tem uma predominância muito clara entre os sexos, alguns estudos falam sobre uma leve predominância feminina, mas é controverso isso aí na literatura. Em relação à bioquímica, Cara, é eu uma. ia falar para pegar um papel, mas. Não, depois eu digo isso aí, não tem essa da só. Fica fazendo bom Ela som. fica derramando aí. Como eu falei, é uma taupatia, né? Tem algumas. A proteína tal tem 6 isoformas geradas por splicing, e aí ela, das taupatias, a degeneração corticobasal e a PSP são taupatias 4R específicas, que aí são 4 repetições ali, né, da cadeia de hiperfosforilação ligada aos microtúbulos. E aí a diferença DA é 3, a né? DA são três, tem 3 e 4, mas a Três, predominância é 3, né? nossa, é 3. Exato. E aí a diferença da PSP para degeneração córtico-basal é a predominância de algumas bandas, assim, dependendo da densidade aí da banda e de onde elas se depositam também. Quer dizer, nós vamos ter que aprender isso, não tem muito jeito, né? A gente quer não aprender essas coisas, mas vai ter que aprender. Não, a gente não vai entender. A gente tenta não aprender, se esforça, mas vai ter. Não vai ter opção de não aprender, né? E aí, da patologia macroscópica, a gente vê lá nos cortes que é um paciente que vai ter um encéfalo também assimétrico, assim como a clínica é assimétrica, tem a atrofia vai ser principalmente na região perirrolântica, ali pré e pós-central, é bem marcado ali quando você vê na ressonância, em alguns outros estudos de imagem, que o giro pré e pós-central está bem atrofiado. Também ela comete mais os lobos da região frontal superior e parietal, ali para sagittal. O acometimento occipital pode acontecer, mas é mais raro, tanto que a gente vai ver lá para frente que alucinações visuais são muito raras nessas taupatias, a gente tem que pensar, é um sinal de alarme para a gente pensar em outras doenças. Também acontece a atrofia dos gânglios da base, por isso que o paciente se apresenta com parkinsonismo, como parte da clínica, e também é assimétrico, vai ter uma atrofia do núcleo caudado, o núcleo subtalâmico já vai estar um pouco mais preservado, assim, tanto que ele não tem tanto tremor, assim, como outros parkinsonismos. O tronco encefálico não vai estar caracteristicamente atrófico, ele é mais atrófico quando a gente pensa numa síndrome PSP-like. E tem a despigmentação da substância negra, que também vai ajudar na questão do parkinsonismo. E ela já acontece quando os sintomas motores estão presentes ali. Quando o paciente já tem os sintomas motores, acaba falecendo por qualquer motivo que seja, faz autópsia, já tem essa degeneração.
E aí, ela pode estar preservada nos pacientes que têm um declínio cognitivo mais importante, porque aí é um dos fenótipos clássicos, assim, que vai puxar mais para o fenótipo Alzheimer-like. Das características microscópicas, a gente tem esses neurônios balonizados, que são células acromáticas, né? Eles não vão corar ali nos corantes, com os corantes na patologia. Eles têm um núcleo um pouco excêntrico, têm a perda quase completa da substância de início, e eles são compostos de alguns neurofilamentos que não vão se corar. Tem essas lesões tau positivas também específicas, né? Essas placas astrocíticas, que são formadas na doença corticobasal, elas são acumuladas mais nos axônios do astrócito, e aí na PSP elas se acumulam mais no corpo do neurônio. E aí é até interessante, né? Porque a neurologia é localização até no nível subcelular, assim, porque até nessa questão é a mesma célula, que é o astrócito, a mesma proteína. Essa é a coisa mais bonita que tem na neurologia. Achei um é. Menino doente, pleno. Tem a célula que você sabe qual que é a célula. É isso aí. É a mesma proteína, mesma célula, mas só porque você está em local diferente muda muito a clínica, assim. E aí, Depois o neurocirurgião se acha deles, tá? É nós. É nós. Como que é? a PSP, ela vai se juntar mais aqui, no corpo do neurônio. E a degeneração corticobasal, ele pega mais nos axônios, né? Ele tipo, se acumula mais nos axônios. Legal. Tem outras questões, assim, também, alguns emaranhados de proteínas tal, tem alguns oligodendrócitos que fazem esses corpos de emaranhados, assim, né, enrolados. Tem outras imagens que até ficam mais bonitas, que é essa daqui. E aí, na parte macroscópica, como eu comentei também, tem algumas diferenças aqui com outras doenças, né, na degeneração corticobasal, como eu havia comentado. Tem aqui a atrofia bem importante pré e pós-central, aqui do núcleo da base. Infelizmente, a gente não tem outro lado do encéfalo para comparar, mas provavelmente aqui teria uma atrofia também em relação ao outro lado. E aí tem essas placas astrocíticas nos axônios, tem essas emaranhadas de proteína tal, essas células também enroladas, como eu havia falado. Na PSP tem uma atrofia bem mais importante aqui dos núcleos da base, do mesencéfalo também, que aqui está arrancado, né, da peça. Também tem esses emaranhados no corpo do neurônio, são chamados de astrócitos em tufo, que aí o astrócito vai ficar como se estivesse entumecido, diferente dessas placas astrocíticas que vão estar nos axônios, como eu havia falado, nos dendritos, na verdade, como eu havia falado. Também tem eles também apresentam esses oligodendrócitos em bandas enroladas, e tem esses globos de proteínas neurofibrilar. Já no Alzheimer tem uma atrofia bem mais importante temporal aqui, se você prestar atenção. Também tem parietal, um pouco occipital, mas nessa figura não dá para ver tanto. E aí tem a placa beta-amiloide, né, que é característica da doença, porque além deles acumularem tal 3 e 4, eles acumulam proteína beta-amiloide também. Tem algumas placas neuríticas, mas também apresentam esses emaranhados neurofibrilares. Nossa, esse slide é muito bacana, hein? Se eu não me engano, ixi, agora eu tenho que ver, mas ou é do contínuo ou é do artigo da Prata. Mas é muito legal, muito, muito bacana, né? Muito bacana, Depois eu passo os muito artigos. bacana. Lembrar que essas coisas, ninguém vai decorar tudo isso, tá? Nem quem faz movimento sabe de cor tudo isso. E se sabe, esquece ou troca, e é uma confusão. Você tem que saber onde procurar, né? A medicina, infelizmente, é o contrário. Você tem um problema e corre atrás para estudar, né? Isso é medicina, não é só neurologia, né? Então você vai ver o problema e vai estudar, tá? Mas isso é muito legal, muito bacana. E lembrar que, lógico, para fazer um negócio tão bonitinho assim, você precisa ter um lugar que sabe fazer, né? Bonita ali, né? Sim, sim, sim. Sim. Então, vai descendo assim. Plano de imagem tão progredindo, você vai cada vez mais ver isso aí, né? Na imagem. Então aí é legal porque dá para correlacionar.
né? com o que já foi descrito, né? É, mas é muito interessante isso. Muito bonito a película. E aí, essa proteína tal, ela vai se espalhando como se fosse um prion, assim. É tanto que tem algumas formas de doença de Creutzfeldt-Jakob eles se manifestam como uma doença córtico-basal. E aí ela faz... É Pode falar? igualzinho. É. Dá uma confusão do cacete. Não, isso aí, essa doença é muito confusa, assim, para diagnosticar. Eu fiquei... Aí que é legal. Aí que é legal. É, Quanto mais difícil for, e- lembre-se que se você está tendo uma doença confusa para diagnosticar, é porque Deus achava que você tem capacidade. Eu falo que Deus confia mais na gente do que a gente confia na gente, né? Porque não, eu não me acho capaz e Deus acha que eu estou. Então, se está aqui, não sei no que vocês acreditam, mas eu acredito que Deus acha que vocês são. E aí eu vou tirar até o meu cavalinho da chuva, eu vou dizer que a minha parte já está feita. O que a minha geração conseguiu, a gente já conseguiu. A gente consegue muito pouco mais. Daqui para frente é vocês que têm que conseguir. Isso aqui tem que ser o mínimo para vocês. Vocês têm que andar daqui para frente. Como vocês vão fazer? Eu oro para que vocês consigam, mas eu não tenho a mais mínima ideia. Porque vocês não vão poder arrancar pouco do cara para olhar o cérebro, nem fazer biópsia. Então vocês vão ter que arrumar marcadores que indiquem isso daí, né? é, Legal, muito bacana. Essa proteína ela vai se hiperfosforilar, né, ali numa agregação intracelular, seja nos dendritos ou no corpo celular mesmo. E aí ela primeiro vai se agregar nos astrócitos, né, na célula da glia ali, e vai passando para as células vizinhas. E aí depois ela passa para os neurônios. É tanto que até os artigos no final, todos eles falam que a gente tem que tentar focar um pouco menos em proteger, assim, o que as pesquisas provavelmente vão atrás agora, né? De focar um pouco menos em proteger o neurônio e tentar uma terapia que proteja primeiro os astrócitos, por ser uma coisa mais inicial na doença e poder degenerar menos. E na distribuição anatômica, ele primeiro pega o córtex frontoparietal, ali como eu comentei no giro pré-central e pós-central, depois vai para o temporal e occipital, depois passa para estriado de amígdala e depois para o tronco encefálico, diferente da PSP que começa mais no tronco encefálico. E aí, como eu comentei, ele pega primeiro o astrócito, porque depois a própria célula neuronal. Dos aspectos genéticos, a maioria das formas são esporádicas. Tem esse alótipo H1 do gene MAPT, que é o principal, do cromossomo 17. Ele é o mesmo gene tanto da PCP como da PSP, como da DCB. Esse gene ele vai aumentar a expressão das isoformas da tal 4R. E tem um alótipo H2 que é considerado protetor, a depender de como ele se expressa, né? Se ele está no exon ou no intro. E aí, basicamente, aqui é o esqueminha dessa explicação que eu fiz agora. Ele fala alguma coisa de dosar esses genes? O gene, não Só nos trabalho artigos, científico, não. né? Até porque a maioria é esporádica, né? Então, Então, aí eles não fala acabam. nada não, né? Não, são outros marcadores que que Tá. ele fala. Uhum. Tem alguns outros genes, assim, principalmente esse MAP, como eu comentei, né, que faz esse fenótipo DCB-like, que são monogênicos, mas são muito raros, assim, a doença já é rara em si. Tem esse PRNP, como eu comentei, tem a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é genética, com síndrome córtico-basal, e alguns outros genes que também são característicos de outras doenças. E você vê, o LRRK2 está no Parkinson também. Tem um dos parkinsonismos genéticos que tem relação. E o C9orf É o é da o da. DFT. Então, mas o C9orf está naqueles 2% que não são Wilson nem o Wilson-like. Quando você pega uma Coreia, você vai usar o Wilson, né? Pegou uma Coreia, até para o contrário é o Wilson. Você vai estudar o Wilson, não é? Aí você vai para o Wilson lá, o Wilson Huntington, perdão. O seu 9 orf é para Huntington. Então, assim, 98% vai ser Huntington ou Huntington-like. Se não for Huntington nem Huntington-like, aí você começa e entra o C9orf também. Eu não sei se essa C9orf 72, se essa 72 quer dizer alguma coisa diferente. Ele não deve ser Não sei. Mas, de qualquer alguma forma, porção específica do gene, mas Aham. eu não vi assim se Legal. cuidava alguma. Muito legal, muito legal. Aí tem alguns lá dos critérios, como eu comentei, né? Nos anos 2000 eles foram aprimorados. Em 2013 foi
na Neurology foi publicado os critérios diagnósticos propriamente ditos, assim, mais recentes da degeneração córtico-basal. E aí ele divide em quatro fenótipos marcadamente já descritos, assim. A primeira é o mais clássico, assim, que é a síndrome córtico-basal, né? Essa apresentação motora assimétrica, com parkinsonismo, mioclonia, distonia e apraxia. Tem a síndrome frontal comportamental espacial, que tem uma disfunção executiva, mudança de personalidade, déficit visoespacial, parece um pouco com a DFT e com um componente visoespacial bem importante também. Tem essa afasia progressiva primária não fluente, a gramática, que é uma das formas aí como eu falei, a DCB é uma das formas patológicas da APP, que aí tem essa fala gramática, telescópica e uma apraxia de fala, e a síndrome da paralisia supranuclear progressiva, que tem a rigidez axial, estabilidade postural, a paralisia do olhar vertical. E aí tem os fenômenos clínicos principais dessa síndrome clássica, como eu comentei, né? Ele tem uma combinação de sinais corticais mais extrapiramidais assimétricos. Tem os extrapiramidais, que aí vai ser essa rigidez acinética profunda, uma distonia focal, mioclonia reflexa de ação, e um tremor postural de ação e irregular. Tem os sinais corticais, que são a apraxia motora, perda sensorial cortical e o fenômeno da mão alienígena, e outras manifestações, como alterações oculomotoras, apraxia principalmente, uma desartria, disfagia e déficits cognitivos e comportamentais, que eu vou explicar cada um de forma mais detalhada. Em relação ao parkinsonismo atípico, 73 a 100% dos casos apresentam ele é assimétrico ou unilateral durante o decurso da doença. Ele pode ser profundo, assim, mais intenso. Tem uma combinação de rigidez, distonia e paratonia, e aí ocorre a bradicinesia ou esse desagitamento da mão ou do membro em 48 a 76% dos casos. Tem o tremor também, como eu falei, ele é menos comum, né, 20 a 39%. Ele não é esse tremor de repouso clássico do Parkinson, ele é mais postural de ação, é irregular, tem 6 a 8 Hz, e tem um componente mioclônico frequente também. E aí a característica essencial, basicamente todos os parkinsonismos atípicos, é a questão da resposta pobre e não sustentada da levodopa, que até ajuda a, a fechar mais o diagnóstico, você excluir mais do Parkinson. Uhum. Do tremor e da marcha, diferenciando com o Parkinson, né? Como eu comentei, ele é de ação, postural, irregular. O do Parkinson ele é um pouco mais, a frequência é um pouco menor, ele ocorre em repouso, é mais regular. A marcha da síndrome córtico-basal, ela é bradicinética, tem uma frontalização, assim, um freezing importante. A do Parkinson tende a ser mais festinante e melhora com levodopa, coisa que não acontece com a síndrome córtico-basal. E apesar dos dois serem assimétricos, a síndrome córtico-basal ela é muito mais assimétrica e assim, a persistência da assimetria é muito maior do que no Parkinson, que vai tornando-se bilateral e menos intensa, assim, você fica menos nítida a assimetria do quadro. Uhum. Em relação à apraxia, é um sinal cardinal dessa doença, a parte córtico-basal seria É o mais fácil de ver, né? Quando tem apraxia, é mais fácil de pensar. Sem, com muito pouca apraxia fica difícil, mas é o mais importante, eu acho. E aí a definição é a dificuldade em realizar movimentos aprendidos ou intencionais, apesar de a pessoa ter o desejo de realizar, compreende completamente o que você está falando e pedindo, e tem as funções motoras e sensoriais elementares intactas, ela consegue mexer, só não consegue dar o comando para isso ser feito. Ela meio que esqueceu o caminho de como gerar isso para ser feito, assim. E aí as mais comuns na doença córtico-basal, na degeneração córtico-basal, é a ideomotora, que é a mais frequente, tem a incapacidade de imitar gestos, é aquela questão que o Matheusão sempre ensina a gente a fazer nos atendimentos de paciente com declínio cognitivo. Aí tem a incapacidade de imitar gestos de ferramenta também, o paciente vai esquecer como é que usa uma caneta, ele vai saber o que é, mas não vai conseguir saber usar. E pode ser bilateral, mesmo com a lesão sendo unilateral, mas é muito mais importante de um lado só, assim, contralateral, né? A atrofia. Tem a ideacional também, a pessoa tem dificuldade em gerar sequências motoras e tem a perda também do conceito de uso de objetos. Tem a cinética do membro, que vai ter movimentos distais mais desajeitados. Tem a de fala, buco facial, da abertura palpebral também, que às vezes a pessoa não consegue mais, tem uma apraxia e aí fica com o olho meio que fechado, assim, porque esqueceu como é que abre o olho.
E tem a apraxia sacárica, que vou explicar também mais na frente, de forma... A diferença aí para a distonia, quando você vê essa dispraxia da abertura ocular, é que a pessoa que tem a distonia, ele fica com a contratura da orbicular dos olhos, né? Ele tem dificuldade de abrir por causa da contratura. O dispráxico de abertura ocular, ele faz isso. Você fala para ele, abre o olho. Ele faz assim, você vê que fica liso aqui, e ele, na verdade, esqueceu como abre o olho, né? Para ficar mais fácil de entender. É como se ele tivesse esquecido como abre o olho. É diferente do outro que não abre o olho porque está contraindo, tá? Tem uma paciente aqui no ambulatório com doença de Parkinson, assim, só que é muito longa, se eu não me engano, tem mais de 15 anos, que ela apresentou aqui. Mas aí já está, né, no final do parto, Sim, quando já está tá lá pegando no... tudo, né? Exatamente. E aí dá a dispraxia da abertura ocular. Tem o fenômeno da mão alienígena, né, que é o mais curioso e mais característico assim da síndrome do membro mão alienígena, é a sensação de que o membro não vai pertencer ao indivíduo, ele faz movimentos involuntários complexos, além de a simples levitação, né, que é o mais comum de acontecer, e é como se o membro tivesse vontade própria, assim. A frequência vai ser de 22 a 30% nas doenças, nas degenerações corticobasais confirmadas por patologia. Já nas síndromes córtico-basais, 50% deles vão apresentar isso. E aí, geralmente, ocorre quando o membro superior é o não dominante. Por exemplo, o paciente teve a degeneração corticobasal no hemisfério direito, por exemplo, eu sou destro no hemisfério direito, ele vai ocorrer mais facilmente do que se eu tivesse no hemisfério esquerdo, porque minha mão não dominante é a esquerda. Tem algumas variantes dele, né? Tem a variante posterior, que aí é mais comum nesses casos de degeneração corticobasal, que vai ter essa sensação de não pertencimento, uma levitação dependente da postura que o paciente está realizando. Às vezes o paciente começa a andar, é só nesse momento que ela começa a levantar a mão. Pode ter uma hemionegligência sensorial associada e uma agnosia digital, estereoagnosia, e tem a variante frontal anterior, que é o comportamento de utilização exagerada, é menos comum, e a pressão involuntária é esse conflito intermanual. A pessoa abotoa a camisa, a outra mão vai lá e desabotoa. Isso é muito legal. É muito Muito doido. interessante se você conseguir perceber. Mas geralmente essa queixa do doente vai ser mal interpretada, né? Porque uma mão abotou, outra mão desabotou, você já fica pensando que Que é perfeito. Tem a paciente daqui, que ela tem a mão ali. né? Ela faz a levitação, né? A que é mais comum é a levitação. A que eu já vi foi a levitação, tá? Que a mão, Quando ela vai andar, calma. aí a mão sobe e tal, não sei o quê. É mais comum. Aí, deixa eu... A que é mais comum é isso aí, tá? Ela acompanha aqui no Secop, né? É, E você vê? deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá com a mão dele? Vai 4 minutos. Parece agora. 1 minuto, 20 segundos. A dela era só na marcha, né? Se eu não me engano. Às vezes, quando ela tá sentada, ela leva também. Então, às vezes você tem que pôr algum movimento para ela dar uma desligada daquilo e acontecer, né? É. Ela... E aí? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver de novo. É importante falar. Tenta aí, tenta aí. Auris. Eu tenho certeza. Eu disse. Aí Tem uma aulinha de síndrome córtico-basal, degeneração córtico-basal. fiquei com essa tarefa árdua. É, tem um artigo da Practical do ano passado que é bem interessante. Ele faz uma. Como o objetivo da revista é fazer que seja abordagens mais práticas mesmo, ele traz algumas diferenciações, tem essas questões aqui para poder diferenciar uma mão alienígena de outros fenômenos, mas ele traz um algoritmo que simplifica um pouco, fica mais fácil. Tem o paciente tem movimento involuntário do membro, mas a perda de controle ou sensação de pertencimento, né? Se
Se não tiver, então não é uma síndrome do membro alienígena. Se tiver uma levitação de membro, tiver um desajeitamento, ou não tiver movimentos não complexos, se sim, aí vai ter a variante posterior, como eu comentei, que é um pouco mais comum, né? Aí vai ter que diferenciar se é progressiva, pensar em síndrome córtico basal ou outras neurodegenerações. Se tiver uma instalação súbita e tiver alguma melhora ao longo do tempo, você pode pensar que pode ter sido uma lesão isquêmica, por exemplo, ou algum outro tipo de lesão. Se tiver essa conflito, né, entre as mãos, a questão do abotoar com um lado e desabotoar com o outro, aí você pensa mais na variante da lesão calosal, né? Faz até sentido que não vai estar trocando informação entre os hemisférios, e também vai pensar, a depender de como foi a instalação, qual seria o tipo de doença, assim. Se for um tumor da linha média, cirúrgico, desmielinização, e se não tiver nenhum desses, mas tiver essa questão dele pegar o objeto sem o paciente querer, é essa variante frontal, que tem o grasping da mão, que não vai soltar, né? Tem a apreensão palmar, manutenção da apreensão palmar, que seria essa outra variante da mão alienígena. Também é muito interessante, né? Como diferencial, né? Para mostrar que o alienígena não é só DCB, né? Isso. Aí é o inferno, né? É mais a localização do que a doença. Isso aí. Teve um caso no Survival esse ano, eu já perdi a noção do tempo, Aham. mas que uma alienígena com síndrome de Bali, tipo angiopatia amiloide inflamatória. Tá isso. Que é pra, Esse ano. que é para criar dificuldade mesmo, né? Senão não tem graça a vida se não for difícil, né? Da distonia também ela é bem presente em 38 a 40% dos pacientes, tipicamente é focal, afeta um membro. Ela ocorre, em 80% dos casos dela é no membro superior e surge nos primeiros 2 anos de doença, geralmente. Os padrões comuns são uma mão em postura aberta ou fechada fixa, um pé quando ocorre a inflexão dos dedos ou inversão. E tem algumas distonias raras que são mais axiais, assim, blefaroespasmo, membros inferiores ou distonia cervical. E aí tem uma associação frequente entre a distonia e a mioclonia, e a distonia e a apraxia também, que aí meio que torna o membro como se fosse meio inútil, porque o membro fica fixo, e quando o paciente não está fixo, que quer realizar alguma coisa com ele, ele não lembra como realizar. Tem as mioclonias também, como eu comentei, ela é menos frequente, né, no início da doença, tem 15 a 20% a 27% dos pacientes, depois vai para 40% ao longo do curso da doença. Ela é uma mioclonia cortical reflexa, assim, ela é mais induzida por ação ou estímulo sensorial do que propriamente espontânea. A localização é também predominante nos membros superiores e pode ser iniciada por um toque ou algum reflexo profundo. O correlato eletrofisiológico tem uns potenciais evocados somatosensoriais gigantes, às vezes, umas descargas na eletromiografia curtas, 20 a 50 milissegundos, ativação simultânea de músculos agonistas e antagonistas, né? Como eu falei, tem a associação bem importante com distonia, que apesar da nova definição da distonia não fala mais dessa associação de agonistas e antagonistas. Tem um reflexo de longa latência aumentado também, e a amplitude dos potenciais pode diminuir com a atrofia parietal grave. Ao longo do tempo, como vai atrofiando, vai tendo menos mioclonia, porque vai ter menos córtex ali para gerar o estímulo. Interessante a alteração com a eletroneuromiografia, que não é a coisa que a gente iria pedir. Mas um neurologista perdido Certo? pede exame à toa. E aí pede um eletroneuro. E aí você é neurofisiologista, não tem mais nada a ver com degeneração córtico-basal e vai fazer diagnóstico. Ou vai fazer pelo menos uma hipótese de adenoma, né? Até no fluxograma diagnóstico eles não colocam tanto. Não tem que fazer eletroneuromiografia, né? Então não é a coisa que você pensaria. Mas um neurologista perdido, um doente que não está melhorando, pede exame à toa. Tem os déficits sensoriais corticais também, né? Ocorrem em 25 a 27% dos pacientes. A grafestesia, aquela questão de você desenhar a letra na mão do paciente, ele não consegue entender o que seria. A estereognosia, aquela questão de você botar a mão botar a chave na mão dele, ele não vai compreender o que é, mas você mexe
balança ela para ele escutar o som e aí ele sabe que é uma chave. Ela perde a discriminação de 2 pontos, tem uma localização tátil prejudicada também, tem umas queixas relatadas de dormência, formigamento, e aí, apesar desses sintomas serem bem subjetivos, pode ser que esteja primária, não, é, a sensibilidade primária pode estar preservada no exame. E a correlação anatômica é porque ele, como eu comentei no início, ele pega muito o córtex parietal ali, né? Principalmente giro pós-medial ali, né? Pós-central. Esses sintomas são bem do parietal, né? Ah, Bem do e essa parietal. imagem é perturbadora. Essa imagem é demais, né? Isso. Saudades. Esse aí, É que pegaram ele para zoar, esse ficou bravo, né? Mas acho que é por causa do homúnculo de Pynchon, não é? É bem o homúnculo, né? Ó, língua grande, mão grande, três pernas. Eram siamês, eram siamês. Da disfunção oculomotora, no início do quadro vai ter 30% só, né? Principalmente naqueles quadros que são da síndrome córtico-basal PSP-like, mas evolui para 60% durante a evolução. Só que o mais comum, diferente da PSP, é uma apraxia sacádica. O paciente ele vai ter muita dificuldade de iniciar o movimento. Até aqui também no artigo da Practical ele mostrou, ele trouxe aqui, cadê? Ele demora para começar, mas depois que ele começa, ele vai rápido, assim, ele faz a sacada de forma rápida. Diferentemente da PSP, que ele tem desde o início tem uma lentificação muito importante da sacada para poder fazer o movimento ocular. Ou faz essa sacada em degraus, mas bem lentificada também. É, como eu comentei, se o paciente no início do quadro já tiver uma paralisia do olhar para baixo, tiver essas alterações mais de lentificação da sacada, você vai pensar mais na PSP como início, como um diagnóstico principal no início. Tem a disartria e os distúrbios da linguagem também. Inicialmente, poucos pacientes vão ter, 25%, mas ao longo do curso da doença, muitos vão acabar evoluindo com ele, 90% dos pacientes. Tem a disartria hipossinética, né, que ocorre em mais ou menos 33% dos casos. É um volume reduzido de fala, uma monotonia, articulação flutuante, assim, o paciente articula bem as palavras, depois desarticula e volta a articular. É semelhante à doença de Parkinson, assim, é uma fala mais monótona, mais baixa, em baixo tom, baixo volume. Tem a disartria mista também, que tem um componente espástico e pseudobulbar, uma voz estrangulada, uma hipernasalidade, parece um pouco mais com a da PSP também, essa da parte dessa disartria mista. A apraxia de fala, o paciente vai ter uma fala trabalhosa, hesitante, uma inconsistência dos sons, pode se sobrepor a APP não fluente, como eu comentei, é uma das formas, né, de apresentação da DCB. E tem a APP não fluente, como eu comentei, que pode ser a manifestação inicial do quadro e ser um dos quadros, como eu comentei, de fenótipo importante. Vai ter erros gramaticais, a compreensão das sentenças vai ser mais prejudicada do que nos outros quadros. O padrão cognitivo comportamental, ele é bem predominante, assim, inicialmente 52% dos pacientes vai ter, e depois evolui até 70% dos quadros, mas nem todos. Ele pega mais funções executivas, né? Tem uma dificuldade em planejamento, organização, uma flexibilidade mental bem comprometida, assim, o paciente sempre vai estar tentando fazer as mesmas coisas porque ele não consegue improvisar. A linguagem vai ter essa afasia não fluente, a gramática, que é um dos quadros, a apraxia de fala, como eu comentei anteriormente, e as variantes logopênicas ou semânticas são menos frequentes. Da memória, ele vai ter uma dificuldade de evocação, uma memória episódica relativamente preservada e um perfil mais frontal da memória. E visoespacial, ele vai ter essa questão de déficits visoespaciais ou visoconstrutivos, tanto pela apraxia ocular como da percepção do meio mesmo. Das manifestações neuropsiquiátricas, a apatia é a mais comum, o paciente fica desmotivado, com anedonia. O tratamento é difícil, pode até piorar com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Tem um quadro depressivo importante também, tem disforia, anedonia, como eu tinha comentado.
tem que fazer uma triagem ativa, às vezes o paciente não vai te falar isso, você tem que perguntar nas consultas. Como tem uma parte frontal, ele vai ter uma desinibição, pode gerar um comportamento socialmente inadequado, principalmente naqueles quadros que são DFT-like. Tem hipersexualidade, gera gastos excessivos, jogos, assim, tipo, dificuldade do controle do impulso. E tem outros sintomas como irritabilidade, compulsões, ansiedade, agitação. E aí, como eu tinha comentado lá atrás, como ele pega muito pouco o lobo occipital, ele, diferente das alfa-sinucleinopatias, as alucinações visuais são muito raras nessas taupatias, assim, principalmente na DCB. Se aparecer, tem que pensar mais em outro diagnóstico diferencial, tem que voltar lá atrás e repensar. Isso é uma dica interessante, porque quando você está ainda tentando achar o Não. caminho das pedras, entendeu? Né? O quadro alucinatório vai mais para alfa-sinucleinopatia do que para taupatia. Ou doença de Legal, porque Alzheimer também, mas... são pedras que você vai juntando no seu quebra-cabeça aí, e às vezes essa é uma pedrinha que quem monta Que a ajuda. quebra-cabeça sabe. Às vezes tem uma pedrinha que junta 200. Você faz um pedaço aqui, outro pedaço ali. De repente alguém inventa de achar a pedrinha do meio, pum, juntou tudo, aí o quebra-cabeça andou. Aí o quebra-cabeça andou. Dá. Quem monta quebra-cabeça sabe, que às vezes você fica 4, 5 semanas olhando aquele negócio, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Da parte clínica, assim, os artigos traziam que, além da evolução, né, que, por exemplo, vai ter menos comprometimento de memória ocular no início, e aí depois você vai ver que vai aumentar. A coisa que você consegue pegar numa consulta, assim, que ajuda mais, seria isso das alucinações, de ajudar a diferenciar, e a questão das sácadas oculares, que diferencia muito da PSP também. A apatia é muito interessante em doença neurodegenerativa, viu? Às vezes é uma das primeiras coisas que você pega, né? Então, a apatia é muito interessante que a gente lembre que existe a apatia, que tem que se preocupar nas doenças degenerativas. A apatia é muito importante. E aí, como eu comentei, né, tem os critérios que foram lançados em 2013 na Neurology, que aí foram para ajudar a gente a conseguir identificar os pacientes na clínica e poder também diferenciar os pacientes para pesquisa clínica. Porque imagina aí, essa bagunça diagnóstica, uma patologia gera diversos fenótipos, um fenótipo pode ter diversas patologias, e aí é difícil a gente pegar uma pessoa assim, fazer um estudo clínico dizendo, eu estou tratando uma DCB. Aí chega lá no final o cara falece, corta o cérebro dele lá e é outra coisa. Aí por isso tem alguns critérios. Aí a ciência começa a dar voltas, né? Então você precisa deixar claro o negócio para que os ramos consigam avançar. Aí ele divide em esporádica, que é, como eu comentei, para estudos clínicos que tem uma maior especificidade, que é para você, quando você for colocar o paciente na pesquisa, você ter, assim, não dá para ter certeza 100%, mas ter um pouco mais de certeza que ali é uma DCB em si. E os possíveis, que é para ele tem maior sensibilidade, é mais inclusivo, para a gente poder pensar no. Não deixar de lembrar dessas doenças na hora que a gente estiver vendo um paciente com A várias sensibilidade é só de 35% desses critérios? É bem limitante. E o valor preditivo positivo, Tudo bem que a especificidade é alta, né? Mas essa sensibilidade vai ajudar você numa hora que talvez você já tenha se virado, né? Então, aí tem até uns estudos mais novos agora. É. Para pesquisa, né? Pesquisa, só pesquisa, né? Pouca, né? Pouca sensibilidade. Oi, tudo bom? Tudo bem. Fica à vontade. Aí, tem dois estudos mais novos aqui, mais perto de 2020, assim, que eles fizeram autópsias em vários pacientes que se acreditava que era degeneração córtico-basal, e o valor preditivo positivo, na verdade, foi só de 50%. Na patologia foi visto que metade dessa síndrome córtico-basais não eram doenças córtico-basais, era Alzheimer, DFT, Aquela dificuldade que você PSP. falou no começo lá. Sim. Então, aquela dificuldade. E aí, qual é a conclusão que a gente tem até hoje? Que ainda requer confirmação neuropatológica para poder bater o martelo, infelizmente. E aí, Ainda está muito complexo. Uhum. Se fica muito complexo, é mais difícil de criar. Então, ainda está muito complexo. Como muda pouco o tratamento, porque o tratamento é sempre o mesmo, né? Para quem tem parkinsonismo é antiparkinsoniano, para quem não tem é neurolético, não sei o que e tal. Então, quer dizer, você vai usar as outras coisas. Então, como o tratamento ainda não muda tanto com o diagnóstico, a gente se preocupa pouco. Mas se a gente conseguir uma terapia gênica eficaz
aí vai fazer muita diferença. É, Tá? Então, ainda está complexo. parece Ainda ter uma está luz no fim do túnel, assim, pelo ainda está bem complexo, mas deve evoluir isso, né? E aí, dos requisitos obrigatórios para essa esporádica provável, que seria o mais específico para a pesquisa, tem que ser um início insidioso e gradual, né, de uma progressão gradual, uma duração mínima de 1 ano aí, não pode depois reverter, enfim. Tem idade de início de pelo menos 50 anos, tem ausência de história familiar, que seria visto como pelo menos dois pacientes afetados, dois parentes afetados, e a ausência das mutações em MAPT. Os fenótipos permitidos, né? Como eu comentei lá no início, tem a síndrome de córtex basal provável, a, a questão da frontotemporoespacial, né? Que é como se fosse uma variante da demência frontotemporal, mas com componente espacial, na afasia progressiva primária não fluente. E aí tem que ter um desses fenótipos mais uma característica clínica de síndrome córtex basal, que aí seria rigidez e acinesia, distonia do membro, mioclonia, apraxia, déficit sensorial cortical ou fenômeno da mão alienígena. Já o provável e possível, que são os que a gente tem para usar na prática clínica, o provável seria uma apresentação assimétrica obrigatória, mais 2 de 3 características motoras, né? Rigidez ou acinesia de um membro, distonia de um membro também, ou mioclonia de um membro, mais 2 de 3 características corticais, apraxia, déficit sensorial cortical ou fenômeno do membro alienígena. E a possível, que é um pouco menos provável, né, é uma apresentação que não necessariamente precisa ser assimétrica, mas tem que ter 1 de 3 características motoras e 1 de 3 características corticais somadas. Ou seja, uma dessas aqui e uma dessas aqui. Tá. Tem outros fenótipos, né, como eu comentei, essa frontotemporal espacial, tem disfunção executiva, alterações comportamentais e de personalidade, déficits visoespaciais, da afasia não gramática. É, a gramática, perdão, tem a fala trabalhosa, mas um critério de compreensão gramatical dificultado, uma apraxia de fala, e a PSP-like precisa de 3 desses critérios aqui, que seria incontinência urinária, rigidez ou acinesia axial simétrica, uma instabilidade postural, uma paralisia do olhar vertical, ou a diminuição da velocidade das sacadas, como eu havia comentado. Você vê que ainda fica complicado, né? Não está claro totalmente. Não está facinho, né? Tá difícil. Tem os critérios de exclusão para essas prováveis, que é o que a gente usa na prática clínica. Tem evidência de doença com corpo de Levy, né? Um tremor de repouso mais lento ainda, clássico do Parkinson, de 4 Hz, uma resposta excelente e sustentada à levodopa, alucinações visuais, como eu comentei, são bem não características, né? Evidência, se tiver alguma evidência de atrofia de múltiplos sistemas, uma autonomia muito importante, sinais cerebrais proeminentes, uma evidência de ela, né, tiver algum sinal do neurônio motor superior e inferior, que não é característico da doença, e algumas outras exclusões, outras variantes da APP, semântica logopênica, lesão estrutural sugestiva de alguma causa focal, um AVC, uma lesão cirúrgica, outras mutações, né, um FUS, um TDP43, e evidência de DA. Você colhe um líquido e tem uma baixa proteína beta-amiloide ou um beta-amiloide positivo, né? E aí a neuroimagem, a gente tem essa assimetria, como a gente tinha visto na patologia previamente. Aqui nessa imagem aqui tem uma atrofia do giro pré e pós-central ao lado direito. Essa daqui tem mais ao lado esquerdo. E tem outros achados. Atrofia do corpo caloso, dilatação dos ventrículos laterais, né? Porque vai estar repuxando por causa da atrofia. Tem uma hiperintensidade T2 no córtex vai estar atrófico e na substância branca subjacente. E a hiperintensidade nos putâmenes e globo pálido também. E lembrar que imagem para distúrbio de movimento, ou você conhece quem fez a análise da imagem, ou desencana que ele não vai ver. Tá? Não vem relatado isso, é você que tem que ver. Tá? Ou no A pedido gente cansa, né, de pegar exame laudado como normal, e você vai ver tem essas alterações e os caras não veem. Não, eu vou mostrar um exame legal. Depois eu falo. Eu também vi. Não, Não, aquele era esse uma não. MS. Aquilo lá era uma. O que veio um lá. Huntington que estava laudado como AML. Ah, é verdade. Não estou fugido lá. Atrofia escaldada. Foda. Fiz. Mas não adianta. Bem, se o hospital ou o serviço que você está trabalhando for de médio para ruim, e a gente sabe muito bem onde trabalha, e a gente trabalha em lugar médio para ruim, às vezes por
Porque preciso, né? Preciso do dinheiro, trabalho. Então, aí você que se vire, cara, porque vai vir qualquer coisa no laudo, né? É, aí os outros, o ADCB pega o tronco é mais preservado, como eu havia falado, a PSP vai ter uma atrofia mesencefálica aí do tronco mais proeminente, né, e dos núcleos da base também. Tem alguns padrões por patologia, né? Na síndrome córtico-basal, da doença córtico-basal, da degeneração córtico-basal. É uma atrofia perirrolântica, como eu havia comentado, um padrão focal, assimétrico. Tem o corpo caloso, principalmente a porção posterior mais atrofiada. Já na síndrome córtico-basal, PSP-like, vai ter uma atrofia mais medial, mais proeminente, o giro do cíngulo e médio e o mesencéfalo. Na variante da doença de Alzheimer-like, tem uma atrofia frontoparietal, temporoparietal posterior, tem um padrão mais difuso também, o giro cingulado, e na variante frontotemporal espacial, pega mais a parte frontal, obviamente, e o córtex pré-frontal também. E aí tem algumas imagens aqui ilustrando, aqui seria um homem saudável de 70 anos, quando a gente vai comparar com um paciente com doença de confirmado por patologia, ele tem aqui a atrofia, né, da parte parietal, como eu havia falado, o corpo caloso dele é bem afilado, aqui também a área perirrolândica, comparando com um paciente com doença córtico-basal, degeneração córtico-basal, com a variante frontotemporal da demência, a variante frontotemporal do paciente com degeneração córtico-basal. Aqui o lobo frontal está bem mais atrofiado em relação a esse lado aqui, esse paciente aqui que seria mais de mediado, de um lado só, atrofia perirrolândica também. E aí, da neuroimagem funcional, a gente tem alguns padrões, né, que vão ver o hipometabolismo e hipoperfusão. Tem o PET-FDG, que vai mostrar o padrão de hipometabolismo, ele é um padrão mais assimétrico, pega o córtex pré-motor lateral. Tem um lobo parietal superior mais importante, o estriado e o tálamo vão estar acometidos também. Tem o DTA scan, né, que vai mostrar o padrão de hipoperfusão, geralmente vai ser uma redução da captação estriatal. Ele é mais assimétrico ainda do que na doença de Parkinson, não vai diferenciar doença degeneração corticobasal de outras síndromes parkinsonianas atípicas. E no início ele pode estar com a captação pode estar bem normal nas fases iniciais. Ele pode ajudar no diagnóstico diferencial, o PET e o SPECT, mas não diferencia, como eu comentei, da síndrome córtico-basal DCB-like para PSP-like, de forma confiável. E aí tem o PET-tal, hoje, ele é bom para doença de Alzheimer, por quê? O PET-tal, basicamente, a gente vai tentar marcar a proteína tal, né, ali, só que, como eu tinha falado no início, o Alzheimer ele é uma taupatia 4R e 3R. E a DCB e a PSP são taupatias 4R específicas. E aí o corante corante entre aspas, né, o radioisótopo que a gente usa para corar o tal do Alzheimer, quando ele vai na 4R, ele cora de forma irregular, não tão específica como cora os do Alzheimer. E aí mais confundiria do que ajudaria, assim. E aí isso é uma das pesquisas que tem os ligantes de segunda geração que estão em desenvolvimento, né, que são específicos para a proteína tal 4R, que é para tentar diagnosticar, para a gente tentar conseguir diagnosticar o paciente antes dele falecer e precisar da autópsia, né? E aí ainda não é recomendado para o uso clínico, justamente por causa disso, que ele mais vai confundir do que ajudar caso seja uma degeneração córtico-basal. Tem alguns biomarcadores no líquido também, né? A proteína beta-amiloide diminuída, mais um tal total aumentado. Vai ser o perfil da doença de Alzheimer, e aí, se tiver normal a proteína beta-amiloide, vai ser menos provável a doença de Alzheimer. Ele também não vai diferenciar a degeneração corticobasal da PSP, e ele é melhor para excluir Alzheimer ou excluir a DCB e PSP do que Claro, exatamente, do que para direcionar para um lado. Tem outros marcadores também, o neurofilamento leve, que vai estar elevado na síndrome córtico-basal e na paralisia supranuclear. Vai diferenciar do parkinsonismo atípico, mas não vai diferenciar a síndrome córtico-basal da PSP. E aí está se desenvolvendo outros marcadores, como eu comentei, né? Um RT-Quick para a proteína tal e o tal 4R específico no PET scan. E aí, basicamente, tem um fluxograma, né? Você tem um paciente com síndrome córtico basal. Se você for coletar o líquido dele, você vai avaliar
os biomarcadores. For positivo, aí você vai pensar mais em uma síndrome corticobasal, variante da doença de Alzheimer. Negativo, você vai pensar mais na taupatia 4R mesmo, uma DCB, PSP, outra etiologia. Depois você pode analisar o neurofilamento, mas ele alto só vai confirmar que é um parkinsonismo atípico, mas não vai distinguir a etiologia, como eu havia falado. Da eletrofisiologia, tem a questão da eletroneuramiografia que eu havia comentado da mioclonia, pode fazer eletroencefalograma também, mas não faz parte do fluxograma diagnóstico. Vai ver um paciente com lentificação assimétrica, uma onda delta-teta. As mioclonias sem espículas precedentes, ele é diferente da epilepsia, porque, como eu falei, são mioclonias induzidas, elas não são espontâneas. E tem os potenciais evocados, que são sensoriais, que geralmente vão estar normais, né? Raramente tem alguns potenciais gigantes que são menos comuns em outras mioclonias corticais. E aí tem o diagnóstico diferencial, né, que a gente tem que pensar em outras patologias que não sejam degeneração córtico-basal. Quando o paciente começa no início já com a paralisia do olhar vertical, uma rigidez axial importante, uma atrofia do mesencéfalo, a gente tem que pensar mais em PSP. O paciente com maior comprometimento da memória no início, aquele perfil licórico e do PET que eu comentei, pensar mais numa doença de Alzheimer variante atípica, se manifestando como uma síndrome córtico-basal. Paciente com desautonomia precoce, sinais cerebelares proeminentes, a gente pensa mais na AMS e quando tem uma alucinação visual, flutuação cognitiva e um parkinsonismo mais simétrico, pensar mais numa doença de Corpus-Levy. E tem outros mímicos que são tratáveis, né? São alguns red flags. Paciente com doença por anti-GLUN5, tem distúrbio do sono, alguns sintomas bulbares, pode responder à imunoterapia por ser uma doença inflamatória. Tem encefalopatia de Hashimoto, que pensa no curso subagudo, flutuante, pode responder a corticoide e pode ter outras alterações sistêmicas. A doença de Creutzfeldt-Jakob tem a progressão rápida, a mioclonia, tem aquela restrição cortical à difusão na ressonância, e outras causas vasculares, ou uma demência vascular de curso insidioso, com angiopatia amiloide, ou uma coisa mais aguda, que falaria a favor de uma demência vascular aguda por um AVC. Aí tem algumas pistas de diferenciação, né? Se o paciente tiver uma maior simetria dos sinais, pensa mais em PSP em relação a DCB. As quedas forem mais precoces no primeiro ano, ali a gente pensa mais em PSP também. A paralisia do olhar vertical mais precoce, também pensaria mais em PSP. Uma apraxia da fala é mais comum na degeneração corticobasal. O fenômeno do membro alienígena é atípico da PSP, a gente pensaria mais numa degeneração corticobasal. E a apraxia da abertura palpebral é mais comum na PSP, enquanto mioclonia e distonia seria mais comum na degeneração corticobasal. Isso é mais prático, né? Porque É. isso é o que a gente vai ver e que vai começar a direcionar, né? Agora o problema é que isso daí está levando em conta a forma Richardson e a Sim. DCB Sim. provável, né? Tá A síndrome pegando, corticobasal provável. Uhum. A não maior tá parte dos pegando. casos vai ficar um Sim. Não. meio termo É. maluco aí que Vira tudo a taupatia, mesma coisa. vira tudo taupatia aí. Taupatia aí. Aí no que é tudo Alzheimer, deve ter. Agora eu gostei, porque no último plantão a gente pegou um paciente lá que podia ter Parkinson e aí o filme disse, ó, bota aí, o paciente tem sugestivo de alfa-sinucleinopatia. Eu disse, só boto isso lá agora. Não... Sugestivo Ele dele. conheceu o desenvolvimento vai aparecer. Tem a... Quadro neurológico aí. Isso aqui, né? Isso aí. O alfa. E alguém vai ver lá e vai dizer, caralho, uma alfa-sinucleinopatia, que Provável. da doença de Alzheimer, né? Pensando em pensar mais só diferenciar da taupatia 4R específica. A síndrome corticobasal da doença de Alzheimer, a gente vai pensar com na síndrome corticobasal, o paciente é mais jovem, assim, tem 59 anos, uma média de idade, né? Já quando é um quadro mais sugestivo da DCB, o PSP, os fenótipos, ele é mais velho, tem 63 a 70 anos. A mioclonia é mais precoce e proeminente no quadro do fenótipo do Alzheimer. Os sinais corticais posteriores, eles vão ser menos comuns no PSP e DCB e mais comum no Alzheimer, na síndrome corticobasal variante Alzheimer, né? A calculia, a grafia, a simultaneognosia,
uma memória episódica vai estar mais perdida no início do quadro do Alzheimer-like. Já o DCB-PSB, ele é mais preservado no início e vai ter um predomínio motor, assim, da memória de trabalho, né, no caso de memória executiva. E a neuroimagem, como a gente tinha visto, a atrofia temporoparietal posterior é mais comum na doença de Alzheimer e bilateral, e a atrofia frontoparietal ali, perivolântica, vai estar mais presente na DCB-PSP. E aí, num paciente que tiver síndrome córtico basal iniciando aos 60 anos com mioclonias, tem que considerar essa doença de Alzheimer como uma forte hipótese etiológica para o quadro. E aí o artigo da prática também traz meio que ele traz um esquema, assim, mas meio que faz um fluxograma diagnóstico, que aí você pega um paciente com síndrome de córtico basal provável, assim. Tem sinais de alerta para doença de Alzheimer, que são todas essas questões que eu comentei, você pede o PET e o LCR, se eles vierem sugestivos, você pensa numa síndrome córtico basal com doença de Alzheimer provável. Se não, você tem algum sinal de alerta para PSP, alteração ocular precoce, maior-simetria, quedas precoces, você faz a ressonância e a razão do mesencéfalo vai estar diminuída, né, na PSP. Tem a atrofia do pedúnculo também. Você pensa mais numa síndrome córtico-basal, PSP like. Se não, você pensa se tem algum sinal de alerta para DCB clássica, né, essa simetria marcante, apraxia da fala, um membro alienígena, uma distonia focal, principalmente do membro superior. Você vai ver na ressonância também, né, que você vai pedir de qualquer forma nessas duas aqui, uma atrofia frontoparietal assimétrica. E aí vai ficar como o fenótipo DCB provável. Aí não, você vai ter que pensar em outras causas, assim, progressão rápida, pensar em crossfoveaco, e aí vai ver os exames do RTQI, 1433, se tiver uma história familiar, mais uma síndrome frontal, pensar na degeneração frontotemporal familiar, né? E em umas alucinações e flutuações, você vai pensar mais nas alfa-sinucleinopatias, como a doença de Corpus-Levy. É bom esse fluxograma. É bom. Ajuda. Ajuda. Esse mais pé no chão, né? No fim das contas, eu falei isso tudo para o que mais importa agora. E no final da aula você conclui que, na verdade, Ninguém só dá diagnóstico depois que o paciente morre. Vai ter que fazer a biópsia após morte. Vai passar na mão da doutora Carmen para poder deixar quem sabe. Tanto faz que o doente vai se fuder mesmo de qualquer jeito. não vai ter Vai ter que fazer. De manejo sintomático, assim, né? Por que sintomático? Porque, infelizmente, a gente não tem um tratamento ainda que reduza a progressão da doença, nem que cure, né? Então, a gente, na rigidez e bradicinesia, os artigos trazem que a gente tem que tentar fazer um teste de Prolopa com 1.000 miligramas por dia, por 2 meses. A resposta vai ser pobre e o benefício vai ser não sustentado, caso seja realmente Isso aí é aquela história do Parkinson. Se você não deu 1.200 miligramas de levodopa, você não pode dizer que não funciona. Uhum. Tá? 1.000 miligramas são 5 comprimidos de 200, hein? São 10 comprimidos de 100. Tá? Então é uma puta dose mesmo. 6, não? que aqui ele falou de 1.000. Porque, O do mil, tá. porque os artigos trazem 1.000, assim, mas... Não, eu falei 1.200 porque eu aprendi 1.200, mas aí ele tá falando 1.000. Por causa do... Dá uma cacetada de levodopa para dizer que não funciona. A mioclonia você pode tratar com levetiracetam, que é um pouco preferível do que apesar do clonazepam ele ter maior benefício constatado na literatura, por mais estudos, ele tem a questão da cognição, né? Se você for usar a longo prazo, pode diminuir mais ainda a cognição do paciente. Da distonia, você pode fazer uma toxina botulínica focal, o paciente, como é muito no membro e tem essa postura de flexão, como eu comentei, ele facilita a higienização, a diminuição de ferida por pressão ali na mão. Da depressão e da ansiedade, você pode usar os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Ele vai melhorar os sintomas comportamentais, mas não a cognição assim, do paciente. Mas como eu falei mais precocemente, ele não tem uma resposta tão boa assim. E para agitação e psicose, você pode usar os antipsicóticos atípicos, mas com cautela, porque pode piorar o parkinsonismo. E é importante sempre documentar a tentativa terapêutica e a resposta para que você consiga ver retrospectivamente como é que o doente evoluiu durante os anos, meses, enfim, para você poder fazer um diagnóstico mais perto da precisão possível. Tem outras medidas farmacológicas, né? Tem os anticolinesteráticos, você pode pensar, se for uma suspeita da síndrome córtico basal, da doença de Alzheimer, o uso empírico
você tem que ter uma justificativa clínica, né? Tem que evitar a polifarmácia, os anticolinérgicos que prejudicam a cognição, tipo uma amitriptilina, por exemplo, e o benzodiazepínico, além de prejudicar a cognição, aumenta o risco de queda. E os anticolinesteráticos tem que ter um pouco de cuidado, porque se não for se a patologia de base não for doença de Alzheimer, se for PSP ou doença ou degeneração corticobasal, ele pode piorar os sintomas cognitivos. E também, mesma coisa, sempre documentar o raciocínio terapêutico e o balanço do risco-benefício do porquê você está fazendo. Mas a chave mesmo do tratamento é a multidisciplinaridade, o parcelo da fisioterapia, fazer a manutenção, trabalhar a manutenção da mobilidade, prevenção de queda, exercício de equilíbrio, fortalecimento muscular. A terapia ocupacional entrando junto também nas adaptações para apraxia, estratégias compensatórias, utilizar a tecnologia assistida, modificar o ambiente em casa para que em casa assim no ambiente que o paciente utiliza para facilitar a locomoção e a convivência. A terapia da fono vai focar mais na fala, né, da desartrite, estratégia para apraxia de fala, ver se tem disfagia, que é menos comum, ele tem menos sintomas lombares, assim, comparado à PSP, por exemplo. Ver a questão da comunicação também. E a neuropsicologia para ajudar tanto na avaliação cognitiva seriada, para ir documentando, como um suporte emocional para a família e estratégia para suprir esses déficits executivos. A gente tem que estimular muito o tratamento multiprofissional, porque é fundamental para qualquer avanço, tá? E lembrar do familiar, Sim, né? Às vezes parece que você não tem que cuidar da família, né? Que você deu o diagnóstico, deu a conduta e a família tem que se virar, mas não é não. Você tem que até ter alguma preocupação da família. Se você está no serviço público, às vezes você tem que startar o serviço social para te ajudar. Se você está no privado, é um pouco mais complicado, porque não tem serviço social, mas você tem que startar, às vezes, a família, né? Falar, olha, não dá para você desencanar do teu pai e da tua mãe do jeito que você está desencanando, sei que desencanou. Lembrar que as pessoas são difíceis, às vezes. A própria pessoa cultiva. Ai, não gosto de ninguém na minha casa, não quero ninguém mexer no saco, não sei o quê. E aí essa pessoa agora precisa de cuidado. Então, ó, é um transtorno para você nessa fase. Na fase que a pessoa já está na cama com fralda e sonda, é fácil, né? Mas no começo, né, para você até explicar para a pessoa que ela precisa de cuidado, para você convencer o familiar que ele vai ter que estar mais presente, que ele vai ter que interditar o seu familiar. Isso não parece preocupação do neurologista, mas tem que ser. até porque tem a inflexibilidade cognitiva também, que eu falei lá no início, né? Que Então, o cara aceitar é mais isso, difícil. nossa, é muito complexo, muito complexo. Físio, eles acham que físio é que nem físio para fratura. Foi lá, fez um mês, acabou. Né? Não é? É a mesma coisa. E aí você tem que explicar que não. E os ambulatórios, nem sempre a profissional da fisioterapia consegue dar a atenção que aquele doente precisa. Aí muitas vezes você tem que explicar para ele que compensa demais contratar uma fisio. Às vezes. Ou contratar um serviço mais individualizado. Se vocês pararem para pensar na doença de Parkinson, a única medida protetiva é a atividade física, certo? Então. Então é mais. Fumar, tomar café. Fumar é mais importante fumar sozinho enquanto você faz uma atividade física, você está super pessimista. Então, e é importante essas coisas, porque tem muito trabalho americano mostrando sobrecarga de cuidador, né? Como é que é. E quanto mais são mais sobrecarga dá, né? E aí o negócio vai complicando cada vez mais, né? É difícil. E aí entra o pessoal dos cuidados paliativos também na jogada, porque assim, como eu falei mais precocemente, é uma doença que infelizmente a gente não tem ainda uma coisa que freia a progressão dela, né? Então é importante conversar com o paciente sobre diretivas antecipadas de vontade, dependendo da forma, né? Se for uma PSP, pensar em traqueostomia, gastrostomia, porque o paciente vai ter uma disfagia bem importante, ter um suporte domiciliar estruturado, que nem o professor está comentando agora, e pensar em ver quando vai ser apropriado iniciar essa conversa. É importante falar desde o início, mas ir entrando em acordo de quando entrar nessa questão dos cuidados paliativos, quando é que vai encaminhar ou juntar na clínica para fazer uma avaliação conjunta, para fazer esse controle de sintomas, suporte familiar, como o professor falou, e o foco na qualidade de vida do paciente. E aí, de perspectivas futuras, hoje o desafio é
diagnóstico, principalmente, porque, como a gente viu, o valor preditivo positivo dos critérios que a gente tem mais novos é de 50%, basicamente. A gente diagnostica um monte de degeneração corticobasal para quando chegar lá na lâmina, ver que não é, na verdade era outra doença. Mesmo com os marcadores que a gente tem hoje em dia, a ressonância, o PET, FDG e o neurofilamento, enfim, a proteína beta-amiloide no líquido ainda são escassos, estão engatinhando. E aí tem a próxima geração de diagnósticos, né, que já está até em desenvolvimento aí, que são esses PET tal de segunda geração e os biomarcadores no líquido. E para o futuro, a gente, como até o professor falou em certo momento, tem que pensar em terapias modificadoras da doença. Imunoterapia contra a proteína tal, principalmente nos astrócitos e não nos neurônios, porque já estaria tardiamente. Algum inibidor da proteína tal também, alguma terapia genética. E já tem alguns estudos clínicos em andamento, assim, com para algumas formas de taupatias, principalmente da PSP, que seria uma imunoterapia antital, tem o das taupatias 4R como um todo, que é um inibidor da RH oquinase, mas são coisas que ainda não foram liberadas. E aí de mensagens práticas, mensagem-chave da aula é que a doença é bastante heterogênea, a gente tem que ir com cuidado antes de sair rotulando qual a doença que o paciente tem e pensando que já vai dar o diagnóstico logo no início. O diagnóstico é bastante complexo, como eu acabei de comentar, a abordagem tem que ser multidisciplinar, o principal objetivo é melhorar a qualidade de vida do doente e a gente tem algumas perspectivas promissoras, assim, principalmente no diagnóstico agora, com esses biomarcadores e terapias antital que estão em desenvolvimento. E aí a compreensão, o ponto central é que a DCB ela entender que ela evolui rapidamente e tem que se manter tanto a doença como o conhecimento sobre ela, então tem que se manter atualizado nos critérios diagnósticos e ver as pesquisas que estão saindo para poder sempre estar atualizado, poder oferecer o melhor para o paciente. Essas foram as referências. Obrigado. Bom, muito bom, muito bom. Mas, ó, então, é muito importante que a gente perceba que essas coisas são assim, que tem a síndrome córtico-basal e tem a doença córtico-basal, né? A degeneração córtico-basal, né? Que você perceba que tem esses diagnósticos diferenciais, porque a gente cai do cavalo. Então, assim, o que não pode ser é pré-conceituoso, que é o que a gente brinca. Então, você achou que era uma DCB, reavalia, repensa, não ingessa o teu diagnóstico, explica para o familiar, e explicar para o familiar, né? Você fica trocando o diagnóstico, o familiar acha que você não sabe. Explicar para ele que não é matemática, entendeu? Né? Eu peguei uma vez um engenheiro, putz, ele não, mas como você falou uma coisa, agora está falando outra, ele não consegue entender. Porque se ele fala que a coluna é de 2 metros, a coluna é de 2 metros. Ela não é de 3 nem de 1,5, né? Então, dependendo do ramo que a pessoa faz, ela não consegue entender, né? Então, você tem que explicar que essas coisas não são matemática, que existem essas variantes, que a gente vai estar avaliando. Às vezes eu coloco como parkinsonismo atípico para o familiar e coloco uma das hipóteses. Falo, olha, uma das hipóteses é essa, mas pode ter variações e tal. Então, eu esclareço para ele que isso pode mudar, pode variar, pode... que não tem um exame direto. Eles veem que esses exames já feitos, PET, né? Porque, porque tem médico que acha que se não pedir exame caro, não é bom médico. E tem paciente que também acredita nisso. Então, o cara pede e só não sabe o que fazer com o exame, né? E aí, né, vem para a gente, né? E com relação à paliação, você precisa às vezes falar de paliação, mas tem que ter um momento certo, tem que ter um familiar junto, de preferência. Você já vai startando um familiar, mas a senhora vem sozinha, mas não cuida, ninguém cuida da senhora? Ah, não, mas quantos anos a senhora tem? 80, 75. Não, mas então aí você vai tentando, né? Trazer um familiar em conjunto, explicar para esse familiar, porque é uma doença que vai precisar dos familiares, né? E não é incomum esses doentes virem sozinhos na consulta, você fala, puta que pariu, né? E aí você fala, caramba, né? Precisa de alguém junto, porque ele às vezes não vai relatar coisas que você precisa saber, né? E ter paciência, né? E colocar ele no multiprofissional desde o começo, tá? Então, vai fazer físio? Vai fazer físio. Não, mas eu tô bem, mas vai fazer físio. Desde o começo, né? Ah, a físio me deu alta. Deu alta porque o ambulatório manda dar alta. Você manda ela de novo, não tem problema, né?
Então, ter persistência nisso, e às vezes, mesmo não tendo cura, não tendo o que fazer, só o fato de você existir dá conforto para o doente. Ah, não, se der problema, eu vou lá no doutor Gabriel. O doutor Gabriel vai me ajudar. Porque ele está lá comigo, ele me ajuda, tal. Então, quer dizer, ele sente, pelo menos, que ele tem a quem requisitar, né? E tem alguém que socorre ele, alguém que vai socorrer ele. E não se pode tirar a esperança do paciente, tá? Você não precisa mentir para o doente, não pode mentir para o doente, né? Não vai dizer que tem cura porque não tem, não vai dizer que não é degenerativa porque é, né? Ninguém gosta de dar notícia ruim, e a gente só dá notícia ruim. Especialidade do cacete, né? A gente só dá notícia ruim o dia inteiro. Então, assim, não é bacana dar notícia ruim. Então, mas não precisa pintar o capeta também, entendeu? Então, você fala, olha, é uma doença degenerativa, é uma doença que não tem cura, a gente vai acompanhar, o diagnóstico é dessa síndrome, né? E a gente vai ver o que se encaixa melhor, mas a gente vai tentar, tem tratamento multiprofissional, tem remédio que vamos tentar para ajudar. Tem cura? Cura não tem, tá? O que eu uso de muleta para explicar e que me ajuda é dizer que pressão alta e diabetes também são doenças que não têm cura. Mesmo porque pressão alta e diabetes hoje em dia, o doente nem fala que tem, né? O senhor tem alguma doença? Não. O que o senhor toma? Losartana, metformina. O senhor não tem pressão alta? Não, não. Está controlada. É sobre pressão alta. Só todo dia. Né? Peguei essa semana uma moça lá com uma senhora com uma lesão no cérebro que eu achei que era uma meta. A senhora tem problema de câncer? Sua mãe? Não, ela está curada. Não como está curada? O que ela teve? Não, ela teve câncer de mama, teve meta pulmonar, teve meta ganglionar e teve meta pélvica. Mas ela está curada do câncer. Nossa, silenciado, cara. O câncer dela tá silenciado. Ficou ruim, né? Ficou ruim. Às vezes, não dá para dizer que o oncologista mentiu para ela. Provavelmente ele não mentiu. Mas ela só ouviu o que quis ouvir. Entendeu? Houve o controle de cura e. Não, a doença está controlada. Tem curado. Né? Não, ela está curada. Aí eu falei, aí na hora, como eu tinha o artifício do convênio, eu falei, o oncologista vai falar com a senhora, né? Não fui eu lá quebrar o pau com ela, falar, só tá, é louca, né? Sua mãe tá mais com uma meta na cabeça, né? Não sei o quê. Não, coitada, ela segurou no que foi confortável para ela. Não é também injusto querer o melhor para o seu familiar, entendeu? Então, às vezes, você não aceita ouvir o que é o pior, né? Então, assim, não precisa ser grosseiro, não precisa ser tão direto, né? Mas você pode muito bem esclarecer que não tem cura, que a gente vai tratando, que as coisas vão acontecendo, tá? É difícil, é difícil. Só algumas coisinhas. Isso aqui é um artigo que avaliou pacientes com, você chegou a ver? Síndrome córtico-basal. Síndrome córtico-basal e depois fez a avaliação patológica para degeneração córtico-basal. Tá? Aqui ele está analisando os casos com degeneração córtico-basal confirmadas no início da apresentação, né, quando o paciente chega, e depois, durante o segmento, se ele fecha o critério por alguma coisa. Notem que 11 pacientes não fechavam o critério para nada e depois confirmaram. Então, ruim. É difícil, é difícil. Outra coisa, notem que degeneração córtico-basal provável pelos critérios, só um paciente preencheu. Tá? Todo o resto ficou jogado em algum outro canto, em especial na caixinha do PSP. Da PSP. Agora, se foi um cara que fez diagnóstico provável de PSP, não é um Zé Ruela. Tem que ser um neurologista com uma formação de média para muito boa. Entendeu? Para pensar no PSP, né? Senão vai falar como Parkinson ou como DA e se dane. E ele nem sabe o que é, Quantidade né? de paciente que eu atendo com diagnóstico de demência
Ponto. O tempo todo. Demência. Tanto que sempre vem o paciente assim, doença de Alzheimer. Eu sempre volto síndrome demencial, porque eu não sei se é realmente Então, e doença de Alzheimer virou sinônimo de de demência. Pois é. Aí é difícil. Você fala para um familiar que tem demência, que pode não ser Alzheimer, ele fica louco. E para vocês serem muito felizes, os 4 pacientes não fecharam lá. Não continuaram com ele. É difícil, é difícil. Assim, eles tiveram o cérebro cortado, então eu acho que não foi tão bom. É. Isso aqui é a imagem da Euridice. Mas era o quê? Da Euridice, da paciente do Ah, aquela da emergência. certo? É assim mesmo, né? É assimétrico. Assim mesmo. Você vê que aqui tem mais espacinho, aqui tem a circulatura maior, o ventrículo está um pouco maior. Esse lado, né? Certo? Daí veio como laudo, né? Ventriculomegalia de ventrículo lateral direito isolado. Hidrocefalia unilateral. Aí fala, deve ser constitucional. Deve. Laudos esquizofrênicos, não é mesmo? E aí é fogo. Isso, e assim, lembrar que laudo de ressonância e tomografia, né? Tá escrito lá, laudo, ressonância, não sei o quê. Tá escrito. Então, muito cuidado quando você for peitar um laudo errado, né? E o que vocês acham desse mesencéfalo? Olha aí o beija-flor. É, Clássico. Mas é ela não, né? É ela. É ela. O que ela tem? PSP-like, não dá pra saber. Ela tem síndrome córtico-basal. Ela tem síndrome Ela tem córtico-basal. uma síndrome córtico-basal, ela tem evidência de taupatia, Sim. e daí ela tem um alien limb. Eu acho que ela tem um parkinsonismo aéreo. Deu uma batina. é para mostrar que o negócio não é fácil mesmo. E só para mostrar uma última coisa desse artigo que fez os cortes do cérebro, tem uma. Eles fizeram Se ela tivesse o P. Não, ela tem de redução Bota lá volumétrica do mesencéfalo. Nos critérios? No fluxograma. Um dos que todos esses que eram prováveis para Olha lá, olha o fluxograma. DCB acaba dando. Ou seja, ela deve vir pra cá, né? SCB, PSP, provável. Ela tem. Eu não lembro se ela tem alguma coisa bulbar, mesencefálica. Não, pode ser. Nem mesencefálica. Esse tipo de paralisia do olhar. Ela tinha, eu acho que ela era prática. Eu acho que tá mais para DCB, mas sim, né? É, vai estar nesses dois aqui, né? Se eu tiver que chutar, eu chuto DCB, mas. É, Mas é um chute em 50 saúde, né? mas ela vai ficar dali para baixo, né? Tá. PSP? Tá. O artigo que fez. O artigo que fez essa avaliação dos cortes também separou, né, as principais etiologias, né, da síndrome córtico-basal. Pensando nas DCBs, nos PSPs e nas DAs. Sendo que a DA é a única coisa que você vai poder pensar em fazer alguma coisa diferente. Hoje em dia a gente tem biomarcador, mas o cara vem com PSP com Balint. Olha, uma DCS com. Ou uma CBS com Balint. Ou daí você fala, bom, talvez seja. Sabe? Você fala umas coisas assim. Mas aqui eles propõem um fluxozinho para você tentar diferenciar a patologia, assim que o de cá vai ser o mais interessante de você saber alguma coisa. Pelo visto, o DA tem mais liberação piramidal. Sim, é um dos. E alteração de personalidade. Tá? Mas assim. Mais do temporal. E só porque é muito. Só para falar para vocês que isso aqui não é muito, que é muito interessante, tá? Quando você pensa, paciente com parkinsonismo, estabilidade postural e frío, você pensa no quê? Sim, qualquer início. Abriu com parkinsonismo, com estabilidade postural. Daí você pensa que, então, tem um quadro sugestivo de degeneração cortico-basal. Tem freezing, sim, degeneração cortico-basal. Resolvido, então. Tá, então é confuso. É isso. No fim das contas, tem que abrir a cabeça da pessoa. Excelente, excelente. Pode dar o record lá. More, stop share, isso. End. Não, o recording tem que Stop parar.